Senhoras e senhores, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Nesse vídeo nós vamos continuar nosso aprendizado sobre o fantástico mundo da física quântica. Nós não devemos esperar que o público não especializado acredite nos fantásticos e incríveis fenômenos que ocorrem na realidade quântica, pois esses são fenômenos tão alucinantes que o cotidiano intelectual dessas pessoas talvez não compreenda. Dentro dele se efetiva a maior parte do seu processo cognitivo e ele não é capaz de oferecer visões ou referências necessárias a essa compreensão. Nem os místicos ou religiosos vão tão longe em suas crenças espirituais quanto as realidades fantasmagóricas afirmadas pelos físicos. Primeiramente, eu quero dizer que se trata de pessoas que não estão aprendendo sobre física quântica, ou talvez se interesse pouco pelo assunto. Portanto, eu não devo ser rigoroso com elas. Todo mundo aprende, todo mundo tem uma forma de aprender. Quando falamos em física quântica, neurociência, noética, lei da atração e o poder do pensamento, muitos religiosos relutam porque acham que vai contra os ensinamentos da Bíblia. Mas quem consegue ler a Bíblia com a mente e os olhos abertos, sem as amarras das doutrinas religiosas, pode enxergar que várias passagens da Bíblia falam e concordam com tudo isso. O livro de Gênesis diz que o mundo foi criado através do poder do pensamento. O Criador disse: haja luz, e houve luz. Ele disse: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e céus. Águas debaixo do céu num só lugar, e apareça uma porção seca. E a terra e os mares passaram a existir. Isto é a lei da atração. Ele pensou, focou sua atenção nesse pensamento, colocou energia nisso, sentiu e acreditou. Teve absoluta certeza que seu pensamento, desejo e intenção de criar surtiria efeito. Então, tudo o que ele pensou se manifestou. Tudo passou a existir. No princípio era o verbo. Verbo ou palavra significa que tudo foi criado por meio da vibração. As palavras nasceram quando o som foi arranjado na harmonia. Quando o som ressona ou está em harmonia, ele produz a energia criativa. Mas você deve estar pensando que isso tudo se aplica ao Criador ou Deus, porque somente Ele tem poder. Mas veja o que diz novamente as Escrituras. Vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Vós sois deuses? Você é um Deus? Você tem cérebro, mente, pensamentos e sentimentos. Você pode pensar, focar sua atenção no seu pensamento, sentir, declarar e acreditar, assim como a Bíblia diz que o Criador fez para criar o mundo. Então você é um Criador, o Criador da sua própria realidade. Você emite vibrações e se estiver vibrando em harmonia com aquilo que deseja, você pode trazer isso para a sua realidade física. E todos vós sois filhos do Altíssimo. Significa que você é uma extensão da fonte de energia que as religiões chamam de Deus, chamam de Javé, Jeová, Yehová, Yahu, Hashim e Alá. Entenda que você e essa fonte de energia são a mesma coisa e não podem ser separados. Você não pode se separar do que você realmente é. Não pode se separar do fluxo de consciência que na realidade é você. Você pode ter formado bloqueios ou separações, por isso enxerga o mundo de forma separada. Mas se você derrubar as barreiras e permitir que o que você é comece a fluir, sua vida vai começar a se tornar muito mais satisfatória, muito mais divertida, muito mais feliz. Imagine o mar, ele é feito de gotas de água. E sem elas o mar não existiria. O mesmo acontece conosco. Todos nós somos energia. Cada um de nós é uma extensão da fonte. Não podemos ser separados da fonte de energia, pois ela e nós somos uma coisa só. Se você fica muito tempo mexendo com flores, o perfume delas acaba ficando em suas mãos. Assim também ocorre com a metafísica da luz. Quem fica muito tempo estudando a natureza do fóton, acaba ficando por muito tempo pertinho do Criador. O fóton ou luz é a realidade física mais espiritual, a partícula que é eterna e não possui massa. Entre a luz e Deus, fisicamente, nada mais existe, pois caminhamos pela fé e não pela visão. É claro que isso está de acordo com a física quântica, que diz que a matéria é composta por partículas que são manifestação de energia vibratória num espaço vazio.
Ela é uma ilusão que existe no vazio, mas é percebida como algo que existe no mundo físico. O mundo material e o espaço não são uma realidade objetiva, mas uma ilusão criada pelos sentidos que a traduzem numa percepção. Dessa forma, o real deixa de ser tudo aquilo que pode ser medido ou sentido. A realidade é ilusória. Nós vemos e sentimos os objetos, mas essa solidez é uma miragem, assim como a nossa percepção sobre tudo que existe no mundo. Nós vemos aquilo que nos é dado a conhecer e que fica registrado na nossa base de dados. Nós vemos aquilo que nos mostram e não aquilo que deveríamos ver. As escrituras estão falando em se guiar pela fé e não pela visão, porque, como diz a física quântica, a visão é ilusória e a fé a que eles se referem é a fé consciente, ou seja, acreditar na sua capacidade e potencial, criar a própria realidade, crendo que aquilo que você pensa, você atrai e vai se manifestar, dominar a própria mente, assumir o controle da própria vida, ser autor da sua própria história. Isso não tem nada a ver com a fé cega, não tem nada a ver em crer em coisas que não têm fundamentos, e muito menos tem a ver com crer com coisas baseadas em doutrinas religiosas. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que você vê não é feito do que é aparente. Gostamos de imaginar o espaço vazio e a matéria sólida, mas na verdade não tem nada de matéria. Ela não possui substância. Pensamos que o átomo é uma bolinha sólida, mas na verdade é um pequeno pontinho com matéria no centro, cercado por uma nuvem de elétrons que aparece e desaparece. O núcleo, que pensamos ser tão denso, também aparece e desaparece, da mesma forma que os elétrons. A coisa mais sólida que pode existir nessa matéria, desprovida de substância, é um pensamento, um bit de informação concentrada. Quando o físico francês Louis de Broglie descobriu que as partículas possuem também uma dimensão ondulatória, além da dimensão corpuscular, a realidade cósmica passou a ser compreendida apenas como uma parte bastante pequena de uma grande totalidade invisível. A ideia de que algo pudesse existir no cosmos, como partícula, como onda, era muito difícil de ser aceita pela comunidade dos físicos, pois ela exigia uma ruptura com os paradigmas que existiam na física clássica. Pois nessa sua dimensão ondulatória, as partículas podem existir fora do tempo e do espaço, e elas não estavam sujeitas aos condicionamentos impostos pelas leis da física, nem pelo princípio da causalidade. Era necessário admitir um fantástico modo de existência para as partículas, inimagináveis até mesmo pelos físicos místicos e religiosos. Niels Bohr ganhou um prêmio Nobel ao explicar como isso é possível, ao formular o seu famoso princípio de complementaridade. As consequências advindas da mecânica vibratória de Louis de Broglie e o princípio de complementaridade para a realidade cósmica em que todos nós vivemos são coisas maravilhosas, são fantásticas, que chegam a ultrapassar em nível de transcendência tudo aquilo que místicos e religiosos afirmavam sobre a realidade espiritual da alma do homem. Se você pegar dois assuntos separados em textos, um sobre mística e outro que se trate sobre as possibilidades da realidade quântica, não será capaz de separar uma coisa da outra. Existem alguns experimentos clássicos da física quântica que comprovam isso, como o efeito não localidade, o experimento da dupla fenda, a correlação quântica, por exemplo. Mas, quando você adquire uma lúcida compreensão de certos conceitos em física quântica, como a função de onda, colapso de função de onda, correlação quântica, emaranhamento quântico, princípio atrópico, é de uma forma intelectual impossível não admitir um substrato metafísico para a realidade física. Um substrato como algo psíquico, como algo espiritual. O princípio de simetria diz que as leis da física quântica são válidas também para a macro-realidade e, portanto, para a realidade humana. Quando utilizamos a ideia de simetria consoante, o princípio da complementaridade, o fundamento ondulatório da realidade, passa então a lhe conferir um irrefutável substrato metafísico, em nada sendo menos inconsiderável do que substrato de espiritualidade. Porque em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direi esse monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível.
Esse versículo da Bíblia está totalmente de acordo com a física quântica, com a neurociência e com a lei da atração. Se você se concentrar em um pensamento, sentir a emoção relativa a ele e realmente acreditar, aquilo que você pensa vai se realizar. Tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Você pode criar, atrair ou conseguir tudo aquilo que quiser através do pensamento. Só não consegue porque não acredita na própria capacidade. Não acredita no poder que está dentro de você. Peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Nesse versículo, as escrituras estão dizendo o mesmo que a lei da atração. É preciso acreditar. Por isso eu digo, peça e será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois tudo o que pede recebe. O que busca, encontrará. E aquele que bate, a porta será aberta. Isso é pura lei da atração. Você deseja, pensa naquilo que deseja. Sente a sensação de estar realizando o seu desejo. Acredita que ele será realizado e ele vai se realizar. Diariamente você vê coisas que deseja e emite todos os tipos de intenções. Não há como viver nesse corpo físico e fazer parte desse ambiente físico sem que nasçam desejos intermináveis dentro de você. Quando esses desejos nascem dentro de você, o universo responde a eles. Basta que você acredite para que eles sejam realizados. Quando você acredita, você permite a conexão com a fonte de energia que leva o que você quer até você. Quando você não acredita, você bloqueia a conexão com a fonte. Dessa forma, os desejos não se realizam. Para conseguir o que você quer, basta desejar, sentir e acreditar que não precisa fazer mais nada, pois nunca foi peça e faça algo para conseguir. E sim, peça e será dado. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Isso se chama criação deliberada. Você é consciente da capacidade que lhe foi dada e você usa essa capacidade para materializar as coisas, para realizar seus desejos. Não tem nada a ver com fé cega que acredita em coisas sem fundamento, baseada em crenças limitantes. São justamente as crenças limitantes que impedem que seus desejos sejam realizados. A maioria das pessoas não enxerga suas crenças. Em vez disso, suas crenças é que controlam o que podem enxergar. O limite é uma fronteira criada pela sua própria mente. Os únicos limites da sua mente são aqueles que você acredita ter. Muitas pessoas limitam-se ao que acham que são capazes de fazer. Você pode ir tão longe quanto sua mente permitir. Lembre-se, você tem poder de alcançar tudo aquilo que acredita. Cada pessoa possui recursos fabulosos, que se não forem despertados, vão permanecer adormecidos por toda a sua vida. A conclusão disso tudo é que é você quem determina o resultado da sua vida. No fundo de cada homem, existem esses poderes adormecidos. Poderes que te assombrariam, que ele jamais sonhou possuir. Forças que mudariam suas vidas se despertas e postas em ação. O que nós imaginamos é o que criamos fisicamente. Então, se somos induzidos a pensar que somos ordinários, nós criaremos vidas ordinárias. Você deveria querer e pegar, querer e pegar, querer e pegar. Até pegar o jeito disso e dizer, eu sou o centro do universo. Mas colocaram em sua cabeça que você não pode pensar assim porque é sacrilégio, é heresia, é pecado, prepotência e presunção. Colocaram na sua cabeça que você não deve se humilhar e que você não é nada. Encheram sua cabeça de crenças limitantes. Quando percebemos que somos extraordinários e que viemos a esse mundo físico para expandir, experienciar a alegria extrema e viver uma vida maravilhosa, essa manipulação acaba. O espírito de verdade que o mundo não pode perceber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Todas as épocas e gerações têm suas próprias suposições. Existem centenas de suposições que acreditam que são verdadeiras, mas que podem ou não ser verdadeiras. Se tomarmos a história como guia, podemos presumir que muitas coisas em que acreditamos sobre o mundo podem ser falsas, mas estamos presos a certos preceitos sem saber disso na maior parte do tempo. Isso é um paradigma que criamos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem o poder de mudar a sua realidade com seus pensamentos, palavras e sentimentos.
Porém, tome cuidado com o que você pensa e sente. O cérebro não vê a diferença entre a ficção que você vê na TV e a sua própria realidade. Experimentos científicos nos mostram que se conectarmos um cérebro de uma pessoa a computadores e scanners e pedirmos para olharem para determinados objetos, podemos ver certas partes do cérebro sendo ativadas. Se pedirmos para fechar os olhos e imaginarem os mesmos objetos, a mesma área do cérebro será ativada, como se estivesse vendo os objetos. O sentimento provocado é o mesmo, estando o objeto ali ou não. A sensação e reação provocada é a mesma. Partindo desse princípio, quem vê os objetos? São os olhos ou o cérebro? O que é realidade? É o que vemos com nossos olhos ou o que vemos com nosso cérebro? A verdade disso tudo é que o cérebro não sabe a diferença entre o que vê no ambiente e o que se lembra, pois as mesmas redes neurais são ativadas. Vendo filmes violentos ou programas policiais e se envolvendo de uma forma emocional com tudo que tem uma frequência negativa, seu cérebro pensa que está acontecendo com você. Ele vai fabricar excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse, e ele vai enfraquecer seu sistema imunológico, e você vai ficar doente com mais facilidade. Todo pensamento tem potencial criativo, mas os pensamentos que não são acompanhados de grande emoção não trazem para a sua experiência, em velocidade alguma, o assunto do seu pensamento. Falando de outra forma, o pensamento que te traz emoção, seja positiva ou negativa, é manifestado rapidamente em sua experiência de vida. Quando você assiste um filme de terror, vendo os detalhes oferecidos, como as cores e o som, você está num processo criativo totalmente negativo, porque está visualizando tudo aquilo que não quer, tudo aquilo que não quer viver. A emoção que você sente é todo o seu interior dizendo: você está vendo algo, e isso é tão vívido que o universo está oferecendo isso para você. O universo está dando poder a isso. Quando termina o filme, você diz: foi só um filme? Então você não acredita. Não espera que aquilo vá acontecer com você. E nem completa a segunda parte da equação. Você ofereceu o pensamento com emoção, portanto, criou. Mas não permite isso na sua experiência, porque não espera que isso aconteça de verdade. Entretanto, se seus amigos disserem para você: pode ser só um filme, mas aconteceu comigo, então você começará a ponderar esse pensamento e talvez passe a acreditar ou esperar que isso vai acontecer com você. Então realmente isso pode acontecer. Acredite ou não, quando você assiste filmes de terror, você sente uma emoção negativa e cria o hábito dessas emoções negativas. Se o que você quer é atrair coisas maravilhosas para sua vida de uma forma muito rápida, você deve sentir o máximo possível de emoções positivas e evitar ao máximo emoções negativas. Sintonize sua mente e suas emoções, o seu coração, sempre no melhor. Você cria a sua realidade de acordo com a frequência do que mais sintoniza. A frequência errada atrai a energia errada. Por isso surgem os problemas e as doenças, muitas vezes psicossomáticas. Jesus ensinava a amar, porque as frequências mais altas que podemos vibrar são amor. O amor produz 500 Hz, a alegria produz 540 Hz, paz 600 Hz, iluminação 700 ou acima. Vibrando amor ou acima, alegria, paz, iluminação, além de poder atrair e materializar qualquer coisa que quiser, você também pode influenciar e mudar o ambiente em que vive e as pessoas que te cercam. Yeshua, que a Bíblia chama de Jesus Cristo, quis nos ensinar a pensar da melhor maneira. Seu cérebro produz substâncias e frequências que geram ondas, podendo assim afetar a sua saúde, a sua realidade e o mundo em que você vive. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Crer é focar sua mente com seus sentimentos em alguma coisa. É concentrar-se em um pensamento. É pôr energia nisso. Ou seja, sentir. E depois agir. Pois a fé sem obras é uma fé morta. Para atrair qualquer coisa que você queira, fazer com que aquilo que você deseja aconteça, conseguir algo, manifestar, trazer isso para a sua realidade, algo que você deseja ou realizar, um sonho, você precisa fazer tudo isso. É assim que você cria. Tudo isso de que sua Bíblia está falando é a lei da atração. Você e somente você pode mudar a sua vida. A vida não tem controle remoto. Você tem que levantar e mudar.
Como dizia um jornalista irlandês chamado George Bernard, é impossível prosseguir sem mudança. E aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Você não deve ser vítima dos seus pensamentos e muito menos dos pensamentos dos outros. Você pode mudar de direção mudando pensamentos, emoções, a sua vibração e a sua frequência. Dessa forma você muda a sua realidade. Na vida, ou você escreve sua própria história, ou vai acabar lendo a história que as outras pessoas escreveram em seu lugar. Se você não controlar a sua mente, alguém vai fazer isso por você. Se você não constrói o seu próprio futuro, alguém vai fazer isso por você. Você veio para cá como um criador magistral. É você que deve criar a sua própria realidade. Mas como você não faz, os outros criam para você. E criam uma realidade que não é satisfatória. Não é aquela que você gostaria. E como um fantoche, você vai seguindo um roteiro criado por terceiros, ao invés de levar sua vida da maneira que você mesmo deveria construir, plena, abundante e feliz. Pessoas inteligentes escolhem suas próprias experiências. Escolhem as experiências pelas quais querem passar. O ser humano não está pronto. Ele deve criar a si mesmo. E este poder diz que o ser humano tem um poder de autocriação. Ninguém mais pode fazer isso por você. Isso é evoluir. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Quando acreditamos apaixonadamente em algo que ainda não existe, nós o criamos. O inexistente é o que não desejamos o suficiente. A vida é o presságio de todas as coisas boas e condições. A nossa vida é a criação da nossa mente. Em nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo. Em si, a vida é neutra. Nós a fazemos feia. Nós a fazemos bela. A vida é a energia que trazemos a ela. Uma pessoa é tão feliz quanto sua mente decidir. Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo, porque se acha que pode, você tenta e consegue. Se você acha que não pode, você não tenta e não consegue. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Hoje a ciência está revelando abertamente o que a Bíblia já dizia, sutilmente. É daqueles que têm olhos e não vê? Abra seus olhos e abra sua mente. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Como temos o poder de criar a energia do pensamento de várias pessoas reunidas com o mesmo objetivo e na mesma frequência, como em templos, pode ocasionar o que chamamos de milagres. Alguns chamam essa energia de um local de egrégora. A física quântica descobriu que o pensamento e principalmente as emoções afetam a propriedade da matéria. Este é o sentido do renascimento e também da alquimia, a transmutação de sua essência e, por consequência, da matéria. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou sua veste, porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. Além do poder do pensamento, sentimento, atitude e de palavra que você profere, existe o poder do magnetismo, onde se transfere ou recebe energia através das mãos, como por exemplo a cura Reiki, ou do contato físico com outras pessoas. Fotos Kirlian provou que todo ser vivo tem uma energia, um magnetismo. A imposição de mãos, feita em muitas religiões, é por isso um método eficaz de transferir energia a quem está doente. Você pode magnetizar qualquer objeto com sua energia. Muitas pessoas já fazem isso ao manusear o que chamam de objeto abençoado. Não é o objeto em si que tem poder, mas a energia com que ele foi magnetizado. Esse poder pode ser positivo ou negativo, dependendo de quem tocou o objeto e da força de sua mentalização. Foi provado que até as moléculas de água mudam de acordo com as palavras, de acordo com os pensamentos, com os sentimentos e até sons musicais. Nosso corpo possui 70% de água. Se a vibração de palavras, sons, músicas e pensamentos podem fazer isso às moléculas de água, imagine o que pode fazer com você. Isso explica o poder da oração e do jejum com água. Desintoxicar o corpo e a alma de dentro para fora e de fora para dentro, até o nível molecular ou atômico, usando simplesmente água. Orações, alimentação saudável e se focando na vibração correta.
Foi isso que Yeshua, conhecido como Jesus, quis ensinar. O reino dos céus está dentro de nós, pois todos nós temos a partícula de Deus. É preciso entender o que Yeshua, Jesus, quis ensinar ao povo inculto daquela época. E hoje a ciência está revelando o significado e comprovando a validade de muitos ensinamentos bíblicos que foram mal compreendidos. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus levantou e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Todos esses ensinamentos eram ditos em parábolas. Há poucos que entendiam o que ele queria dizer. Se hoje em dia as pessoas pouco entendem de física quântica, imagine aquelas pessoas incultas há milhares de anos. Fizeram traduções erradas e tiraram livros que depois chamaram de apócrifos. Esses ensinamentos bíblicos queriam mostrar o valor da saúde e de como usar nossa mente, cérebro, nossa consciência para ser feliz. Naquela época não havia a tecnologia que há hoje e a medicina estava longe do avanço atual. As pessoas doentes recorriam a Yeshua, Jesus, que as ensinou que a saúde começa na base, começa dentro de cada um. Jesus queria que tivéssemos saúde, paz, harmonia e alegria. Porém, não encontramos isso com a ilusão de ótica causada pela matéria. O átomo é praticamente vazio. O que enxergamos não é nada sólido. Todo o nosso corpo é formado por zilhões de átomos. Dentro de cada átomo há outras partículas menores ainda e um grande espaço vazio. Imagine a dificuldade há milhares de anos para tentar explicar às pessoas sobre algo que existe, mas não enxergamos. Estamos falando do mundo atômico. A física quântica diz que existe outra realidade que não vemos e que podemos mudar. E sua Bíblia diz o mesmo. A física quântica, a lei da atração, o poder do pensamento e a Bíblia, todos eles são coisas antagônicas, mas elas concordam. A única discordância que existe entre eles são as crenças limitantes, as doutrinas que a religião impõe. A lei da atração e o poder do pensamento existem desde que o mundo é mundo. Aliás, foi através deles que o mundo foi criado. Deus, o qual vivifica os mortos, e chamam as coisas que não são como se já fossem. E assim como o mundo foi criado através do poder do pensamento, você deve usar o mesmo poder para criar e manifestar qualquer coisa que você deseje. Você pode pensar, se concentrar nesse pensamento, sentir a sensação que aquilo que você deseja já está acontecendo e acreditar que aquilo que você deseja vai surgir em sua experiência de vida. Então, dessa forma você pode criar. Este é um conhecimento muito antigo e que aqueles que escreveram a Bíblia sabiam disso. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas no seu interior estão cheios de ossos de mortos, de toda imundícia. Assim também, vós por fora parecereis justos aos homens, mas no seu interior está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Mesmo aqueles que manipularam as escrituras tinham conhecimento do poder da mente. Sabia que era verdade e que é assim que as coisas funcionam. Alteraram as escrituras, excluíram algumas coisas e incluíram outras. Deturparam o que estava escrito para controlar as pessoas. Mas eles tinham conhecimento do poder do pensamento e faziam uso disso. Enquanto as pessoas tinham a mente controladas pelas crenças limitantes que eles estabeleceram, eles se tornariam mais influentes e poderosos, e assim eram vistos como pessoas idôneas. A mecânica quântica diz que o observador, você, pode alterar a matéria ou as partículas. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e os ladrões minam e roubam. Porém, a humanidade, ao enxergar apenas a falsa realidade, que imagina ser sólida e imutável, se deixa seduzir pelos sentimentos. Alguns chamam essa falsa realidade de Matrix, outros chamam de diabo. O diabo é o pai da mentira.
Nossos sentidos são limitados e somos enganados pelo que vemos. Enganados, as pessoas se tornam materialistas. Você veio a este mundo para expandir, para experienciar a alegria extrema. Sua vida deve ser completamente satisfatória e plenamente feliz. Não nascemos para sermos miseráveis, como algumas religiões pregam. Não há mal nenhum em desejar uma vida abundante. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Não é errado ter bens ou dinheiro. O erro é valorizar o exterior e a ilusão mais do que o seu próprio interior, pois ali se encontra a fonte de energia chamada de Deus. Você não encontra verdadeiramente o Criador em escrituras, templos, religiões e nem em qualquer outro lugar que não seja dentro de você, pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará seu coração. O problema é que você nasceu numa sociedade consumista e aceita tudo que te impõe sem discutir, tentando se adaptar da melhor forma. Você se torna um escravo da ilusão que pensa ser real. Surge então a competição desenfreada, a inveja, a vaidade, as agressões, as guerras e infindáveis problemas sociais, psicológicos e muitas doenças. Tudo porque nos deixamos seduzir pela mentira. Inúmeros exemplos e textos bíblicos tentam nos mostrar o que a física quântica diz. Nem tudo que vemos é tão real quanto parece. A matéria não é o que pensávamos ser. Ela não é algo estático e previsível. As partículas ocupam um espaço insignificante nas moléculas e átomos. São partículas fundamentais. O resto é o vácuo. Essas partículas aparecem e desaparecem o tempo todo. Para onde vão quando não estão aqui? A Bíblia era um manual de psicologia, moral, medicina e também de ciência para o povo daquela época. Com tantas traduções e textos retirados, o sentido original se perdeu. Entre os biofísicos, é sabido que as células vivas se comportam como um dipolo elétrico. Isto é, elas vibram, emitindo radiação eletromagnética, ou fótons. Verifica-se também que essas mesmas células vivas apresentam um spin, uma espécie de movimento de rotação que é apresentado pelas partículas. Estando relacionado com fótons e spins, isso já é suficiente para vincular a célula ou a vida aos processos quânticos. Porém, o mais admirável é o fato de os spins estarem relacionados com a saúde e a doença. Quando uma célula se encontra doente, o seu spin gira para a esquerda. E quando se trata de uma célula sadia, o giro do seu spin é para a direita. É impossível, no entanto, negar que os estados de saúde e doença não sejam influenciados pelas leis quânticas da física das partículas. Na medida em que existimos, nós vimos que os fenômenos quânticos, células, são feitos de moléculas, que são feitas de átomos, que são feitos de partículas, que são estruturas como leis e princípios quânticos. A superestrutura é aquilo que é a infraestrutura. A nossa cultura peculiar, a cultura do homem brasileiro, é típica de fazer juízos sobre coisas que não conhece. E nesse processo, joga-se fora o feto juntamente com a placenta. Nós criamos a realidade. Nós somos máquinas que produzem realidade. Nós criamos o efeito da realidade o tempo todo. Na ciência somos sempre observados, porque somos limitados ao que o nosso cérebro capta. É a única forma que vemos e percebemos as coisas que fazemos. Seu cérebro não sabe distinguir o que está acontecendo aqui dentro. Não sabe separar o que está dentro do que está fora, independente do que está acontecendo nesse exato momento. Na verdade, existem escolhas no sentido do que a vida pode se tornar, que são dependentes de que esses pequenos efeitos quânticos não sejam perdidos. O que faz as coisas são ideias, conceitos, informação. Os elétrons criam uma carga que afasta os outros elétrons antes do toque. Então, na verdade, você não toca nada. Quando não olhamos, é uma onda. Quando olhamos, é como uma partícula. Quando não olhamos, há infinitas possibilidades. Quando olhamos, só existem partículas. Uma partícula que pensamos ser algo sólido existe no que chamamos de superposição, espelhando uma onda de possíveis localizações, todas ao mesmo tempo. E quando você olha, ela passa a estar em apenas uma das posições. A superposição implica que uma partícula pode estar em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo. Esse é um conceito extraordinário, um dos pilares da física quântica. Mas como um objeto pode ter 2 estados ao mesmo tempo?
Ao invés de pensarmos nas coisas como possibilidades, temos o hábito de pensar que as coisas já são objetos que existem sem a nossa contribuição, sem a nossa escolha. Você precisa banir essa forma de pensar. Tem que reconhecer que até mesmo o mundo material que nos cerca, as cadeiras, as mesas, as salas, os tapetes, não são nada além de possíveis movimentos da sua própria consciência. E você está escolhendo momentos desses movimentos para manifestar sua experiência real. Este é o único pensamento radical que você precisa compreender. Mas é muito difícil, porque você acha que o mundo já existe, independente da sua experiência. Mas não é assim, e a física quântica é bem clara sobre isso. O próprio Heisenberg, depois da descoberta da física quântica, disse que os átomos não são tendências. Ao invés de pensar em objetos, você deve pensar em possibilidades. Você já parou para pensar do que os pensamentos são feitos? É por meio de um processo chamado entrelaçamento quântico. Por meio de um processo chamado entrelaçamento quântico, podemos nos comunicar de uma forma instantânea através do cosmos. Na física quântica, o que acontece a um objeto no ponto A pode afetar um objeto no ponto B, mesmo que esse esteja a bilhões de quilômetros de distância um do outro. E funciona assim. Quando duas partículas subatômicas interagem, podem se entrelaçar, ou seja, seu giro, posição e outras propriedades se ligam através de um processo desconhecido pela ciência moderna. Se você medir uma das partículas, isso é, de uma forma instantânea, vai determinar o comportamento da outra partícula. E quando você faz o experimento, você descobre que, de fato, o estado quântico da outra partícula é exatamente determinado depois que você mediu o estado quântico da partícula parceira. Isso significa que, se um cientista observa uma partícula entrelaçada e passa a girar no sentido horário, a outra partícula entrelaçada vai começar imediatamente a girar na direção oposta. Isso parece até intrigante, mas não é tão espantoso quando consideramos que as duas partículas entrelaçadas podem estar separadas há bilhões de anos-luz. Mas dessa mesma forma, no momento em que observamos a partícula girar, ditamos o giro da outra partícula. É estranho pensar dessa forma, porque pode sugerir que a informação viajou de uma forma instantânea mais rápido do que a velocidade da luz de uma partícula para outra. Isso pode explicar fenômenos paranormais como a transmissão de pensamento ou telepatia. Também indica que somos extensão da fonte de energia chamada Deus, e que ela é de fato onisciente e onipresente, pois está dentro de cada átomo que existe no universo e cada molécula do nosso organismo. Pode ser difícil acreditar, mas o universo microscópico fica ainda mais estranho quando isso acontece. O experimento mais famoso na física mostra como um objeto pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Um resultado que surpreendeu até mesmo o grande Albert Einstein enquanto explorava o universo microscópico. Enquanto exploram o universo microscópico, cientistas descobrem que é governado por regras muitas vezes incompreensíveis para aqueles que vivem no mundo normal, nos menores tamanhos imagináveis. Não só a informação viaja a velocidade maiores que a velocidade da luz, como a observação humana decide exatamente o que acontece. Vários textos bíblicos fazem referência a esse mundo subatômico. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Na física quântica há algo chamado princípio da simetria, por meio do qual as leis da física são válidas em todo o universo e em todos os tempos, que são chamados simetrias P e T de uma forma respectiva. E isso é comprovado por inúmeros experimentos sobre os quais não há dúvida. O assunto de simetria é algo profundo em física quântica, difícil de ser compreendido nos estreitos limites da compreensão popular sobre o próprio assunto. Portanto, assim como é embaixo, é em cima. Assim como é na realidade das partículas, é na realidade humana. Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. O interior do átomo pode ser o reino de Deus. O reino de Deus é como um grão de mostarda, um átomo, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, como seus pensamentos, cresce e faz a maior de todas as hortaliças.
e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não enche os céus e a terra? Não dá para ocultar-se, porque está dentro de nós, em cada partícula do nosso corpo, em cada átomo do universo. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Não credes tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Todos nós somos extensão da fonte de energia, todos nós somos um. Tudo que você pensa e faz transcende o espaço-tempo. A energia que você emana volta para você, pois todas as partículas interagem. Quem acredita no poder do pensamento pode curar a si mesmo e as outras pessoas também. Pode criar e manifestar coisas. Pode trazer para o mundo real objetos, influenciar o ambiente em que vive e as pessoas que te cercam. A vós é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas serão ditas por parábolas. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou o entendimento. A palavra sabedoria é citada 214 vezes na Bíblia. Isso significa que se existe um Criador, Ele não quer que você continue ignorante e cego. A inteligência é um dom que nos foi dado e devemos utilizá-lo. Você tem cérebro, mente, pensamentos e sentimentos. Tudo que você precisa para ser um criador. Você acha que lhe foi dado um cérebro tão sofisticado, potente e capaz para nada? A lei da atração está aí. Ela é uma lei universal que age sobre todos nós, mesmo que não saibamos ou não acreditamos. Quando sabemos usá-la a nosso favor, conseguimos atrair o que queremos. Quando não sabemos usá-la a nosso favor, atraímos aquilo que não queremos. Tanto a ciência quanto a sua Bíblia mostram que o pensamento tem poder e que deve ser utilizado. Basta acreditar. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.